novo, tá bom? Deus tem feito grandes coisas e com você não será diferente. Amém? Irmãos, eu estava pensando hoje aqui numa coisa. Sabe quando você chega para uma pessoa e você começa a perguntar sobre a vida dela, como que ela está? Você fala com muita educação, querendo ter um bom diálogo com ela. Só que aí, a pessoa com quem você conversou, ela não para de falar da vida dela. A pessoa fica só falando de si mesma, dos seus sonhos, seus objetivos, seus problemas, e ela nunca te pergunta nada. Então aquele papo que era para ser algo agradável, de repente se torna algo tedioso, você fica sem paciência, você não vê a hora de acabar aquela conversa. Eu confesso para vocês que eu gosto de conversar com pessoas que interagem, pessoas que sabem ouvir, mas quando nós conversamos com esse tipo de gente que só sabe falar de si mesmo, é muito difícil conversar com ela porque parece que é uma pessoa egoísta. Por fim, nós ficamos tão incomodados que nem conseguimos mais prestar atenção no que a pessoa está dizendo, não é verdade? Agora vamos fazer uma reflexão aqui. Imagine como deve ser para Deus ouvir as nossas orações todos os dias. Por mais que a gente ame ao Senhor, por mais que queremos nos aproximar dele, quando nós começamos a orar sem perceber, nós sequer agradecemos, nós não falamos palavras de amor, não declaramos o nosso amor ao Senhor. Em vez disso, nós começamos a pedir somente para as nossas necessidades. Nós pedimos a Deus que nos ajude a resolver um problema, que nos dê condições financeiras, que cure uma doença. Não que isso seja errado, irmãos, pois o próprio Jesus nos incentivou a pedir. Mas o grande problema nisso aí é que todas as nossas atenções se voltam para nós e nem sequer nos lembramos do que a oração do Pai Nosso diz, que a vontade do Senhor tem que ser feita, que o reino dele deve vir, que o nome dele deve ser santificado. Sabe, irmãos, nós precisamos prestar atenção, porque senão essas orações que nós fazemos todos os dias podem se tornar apenas religiosidade. Ou então podem ser orações que Deus vai ouvir, muitas vezes vai nos atender, porque Deus é Pai, Deus nos ama, mas talvez não fosse o melhor que Ele tinha para nós. Eu vou te dar um exemplo. Jesus contou a parábola do filho pródigo e aquele pai tinha 2 filhos, sendo que um deles ele quis gastar a sua herança antes da hora. E naquela época, pedir a herança antes da hora seria a mesma coisa de desejar que o pai morresse para que ele pudesse receber a herança. E aquele pai, sem discutir, sem reclamar, ele entregou a herança nas mãos do filho e o filho torrou todo aquele dinheiro com amigos, prostitutas, bebidas, muita farra. E eu fico imaginando que se aquele filho tivesse conversado com o pai, procurado ouvir qual era o conselho do pai, procurado saber qual era o melhor para a vida dele, com certeza o pai iria dizer que ainda não era hora dele receber aquela herança, porque ele não tinha maturidade para aquilo, não era a hora certa. E meus irmãos, muitas vezes nós podemos quebrar a cara, podemos sofrer as consequências de não consultarmos ao Senhor, de não aquietarmos o nosso coração na presença de Deus e com isso não ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia de um homem que amava escutar o Senhor. Ele amava o coração de Deus e por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de Davi. E no Salmo 119, que é um salmo maravilhoso, ele disse umas palavras muito bonitas. Olha o que ele escreveu. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Diferente do que nós estamos acostumados a fazer, o salmista Davi ele procurou a ajuda de Deus para entender mais da Bíblia. Ele disse, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E à medida em que ele orava, ele demonstrava o quanto considerava a palavra de Deus valiosa, chamando ela de maravilhosa, do seu prazer. Então, irmãos, na oração nós também devemos dizer ao Senhor o quanto a sua palavra é maravilhosa, o quanto é bom fazer a vontade dele, o quanto é bom estar na sua presença. E quando nós fazemos isso, nós deixamos o nosso eu de lado. Nós queremos mostrar que nós queremos a presença dele na nossa vida, que ele pode mexer na área que ele quiser, que ele pode abalar as estruturas se for preciso, mas que tudo seja para que nós nos aproximemos dele.
E aí, quando você está com esse coração disposto a ouvir o Senhor, Ele começa a falar com você. Ele começa a mudar a sua vida nas áreas que você não conseguia antes. E mais do que isso, Deus começa a conceder os desejos do seu coração. A Bíblia diz no Salmo 37 que quando nos deleitamos no Senhor, Ele responde às nossas orações e dá aquilo que o nosso coração deseja. Então, meu querido irmão, não seja como essas pessoas que ficam falando o tempo todo de si, pensando somente nos seus benefícios, pensando na sua própria vida, nos seus interesses. A Bíblia diz no livro de Tiago que muitos não têm porque não pedem, e outros não recebem porque estão pensando somente em seus próprios prazeres, ok? Então vamos ficar atento quanto a isso. Como eu disse, não é errado você pedir, não é errado você ter desejos, porque Deus é o seu Pai e Ele deseja te abençoar, te ver feliz, mas o principal deve ser fazer a vontade do Senhor, deve ser o nosso desejo em obedecer a sua palavra, em sermos obedientes. Isso vai alegrar muito o coração de Deus. Amém? Então agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos clamar e adorar e engrandecer o nome do Senhor, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos começar esta oração, meu Pai, te pedindo perdão por todos os nossos pecados. Oh, meu Pai, quantas vezes nós falhamos em Te adorar, em render graças ao Senhor. A Tua palavra diz que grandes são as Tuas misericórdias e elas são a causa de não sermos consumidos. Por isso, meu Pai, renova mais uma vez as Tuas misericórdias. Senhor, nós Te adoramos, nós queremos dizer o quanto o Senhor é importante para nós. O Senhor é tudo na nossa vida e se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Senhor, eu quero declarar publicamente que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o amado da minha alma. Jesus, muito obrigado porque o Senhor me tirou das trevas, o Senhor me tirou da escravidão do pecado e o Senhor me deu a vida eterna ao lado de Deus. E eu sei, Senhor, que eu jamais poderia Te pagar. Jesus, eu jamais poderia retribuir o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu reconheço que eu sou pecador, eu sou falho. Todos os dias eu erro, mas todos os dias eu desejo me consertar. Todos os dias eu confesso os meus pecados, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Ó Senhor, purifica o meu coração, coloca no meu coração o desejo pela Tua palavra. Senhor Jesus, este homem e esta mulher que tem orado todos os dias, eles têm muitos pedidos a fazer, mas hoje, Pai, nós queremos Te agradecer, crendo que o Senhor já está agindo em nosso favor, porque o próprio Jesus disse que se nós pedirmos, crendo que já recebemos, assim será feito conosco. Senhor, muito obrigado por todas as orações respondidas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Eu creio, meu Pai, que o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades. Por isso eu Te peço, aquieta o nosso coração, que nós possamos descansar nos Teus braços, assim como um bebê se aquieta no seio de sua mãe. Senhor, nós queremos viver assim, meu Pai, em paz, em tranquilidade, sem nos estressarmos, Pai. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de acharmos que as coisas só serão resolvidas na força do nosso braço. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Tua palavra também diz em Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Senhor, nós estamos aqui esperando na Tua presença. Estamos aqui com as mãos estendidas, querendo Te agradecer, querendo Te pedir também, mas querendo exaltar o Teu santo nome. E tudo que vier em nossas mãos, tudo que vier na nossa vida, que seja para a Tua glória, que o Teu nome seja santificado, que as pessoas possam ver que o Senhor é por nós e que ninguém poderá nos resistir. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos dê um coração grato a partir de hoje, e a Tua promessa em Provérbios capítulo 3 é de que assim o Senhor vai endireitar todos os nossos caminhos. Então, em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus.